Tudo começa com um fogo. Uma chama que nasce no coração. Paixão. O amor que nos consome. A entrega total ao Deus que nos amou. É viver de joelhos em adoração e de pé em obediência. Mas paixão verdadeira não para em nós, não para em mim, não para em você. Ela se transforma em movimento, em propósito. Missão. Anunciar as boas novas, levar esperança onde há dor, ser luz em meio à escuridão. Esta é a ordem de Cristo. Este é o chamado da igreja. E não caminhamos em direção, porque Deus nos deu uma visão. Um futuro cheio de esperança, uma geração levantada em fé, um povo que vive para o reino. Até que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Paixão, missão e visão. Este é o nosso tempo. Esse é o nosso chamado. E este é o mover de Deus em nós. Boa noite, Lagoa! Que boa noite linda, hein? Vamos ficar de pé? Vocês podem dar uma boa noite para uns 5 irmãos aí que tá do seu lado? Fala para ele, meu querido, que bom que você veio nessa noite. Salmos 23, verso 6. Salmo 23, verso 6. Um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. E no final dele diz o seguinte: certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos repetir esse verso juntos? No 3? 1, 2, 3. Certamente a bondade e o amor leal. Aleluia. Feche teus olhos. Nesses 3 dias nós fomos profundamente ministrados aqui. Começando com paixão, falando também sobre missão. E nessa noite eu vejo como um culto de envio para essa semana que vai se iniciar. E os sinais que acompanham aqueles que creem são poderosos, são genuínos. Eu queria que você erguesse as suas mãos e você falasse: Senhor, nessa noite eu peço que o Senhor me unja, que teu óleo fresco derrame sobre a minha cabeça, Pai. Senhor, a igreja não depende de um prédio em si, mas onde eu chegar, Pai, as portas do inferno não prevalecerão. Onde eu chegar, Pai, os enfermos pedirão por cura. Onde eu chegar, Pai, os pobres verão o reino de Deus. E nós diremos: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E em nome do Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Nós não temos prata e nem ouro, Espírito Santo, mas nós temos a Tua presença. E temos a certeza de que a bondade do Senhor e a Tua fidelidade nos seguirá todos os dias de nossas vidas. E nós voltaremos à Tua casa.
nós voltaremos à tua casa, porque nós amamos o lugar da tua habitação. Nós amamos o teu lugar, Senhor.
sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Mais uma vez, sei que há em ti um lugar pra mim na mesa do banquete. Aleluia. Há lugar na mesa. Aleluia. Vamos aprender uma música nova com muita alegria, porque nós somos gratos. Quantos são gratos aqui nessa noite? Amém?
dominado pelo pecado. Amém? Amém? Os poderes das trevas não têm mais domínio sobre nós. Glória a Deus. Então você vai cantar agora pro irmão que está do seu lado. Você vai virar assim, ó: o inferno perdeu mais um. Livre você é. Então vambora, vamos cantar junto. 1, 2, 3. O inferno perdeu mais um. Aleluia. Senhor, nós queremos, Pai, ver mais uma vez o Teu Espírito fazendo como em Pentecostes, Senhor. Enchendo esse ambiente, Senhor, trazendo cura, trazendo dons, esperança, Pai. Esse lugar, te damos enche esse ambiente, enche esse lugar, te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Declare isso. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o Teu escrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca
sua adoração, querido. Vamos, igreja. Vamos, adora Ele. Você não precisa de alguém dizendo o que você precisa fazer. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Oh, Jesus. Amamos a tua presença. Desesperada pelo noivo, amamos a tua presença, Jesus. Desejamos mais da tua presença. Ah, Jesus. Todos estavam reunidos naquele lugar. De repente veio um som do céu e encheu toda aquela casa, e todos ficaram cheios. Enche-nos, Jesus. Vem, Espírito Santo, enche, aviva o nosso coração nessa noite, aviva a nossa vida, Jesus. Que seja hoje, que seja hoje, que seja hoje, que seja hoje, que seja agora, que seja hoje. Grande igreja, que seja hoje, que seja agora, vem derrama. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o
desejo da tua noiva, é o desejo da tua igreja, é o desejo da tua noiva, é o desejo da tua igreja. Vento fresco, águas purificadoras. Oh Jesus, aquilo que é cinza sai agora, todo peso sai agora, toda ansiedade, medo, depressão sai agora, em nome de Jesus. Ah, Jesus, onde o Senhor chega, as trevas saem. Onde o Senhor chega, as trevas saem. Jesus, aonde o Senhor anda, tudo muda. Ah, Jesus, passeia no nosso meio. Toca os nossos corações nessa noite. É a nossa oração, Jesus. É o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar o seu melhor aplauso a Ele. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Que bom que você está aqui. Nós estamos na última noite da nossa conferência. Pode acender o salão. E tem sido bênção demais. Quantos foram abençoados aí esses dias, irmãos? Que bênção, irmãos. Que bênção. Hoje de manhã, hoje de manhã foi bênção demais. Foi só um pensamento. É isso? Foi bênção demais, né? A vida do Estevão. Cadê ele? Tá aí? Eu vi ele aí de manhã. De manhã não, vi agora. Tá ali. Deus abençoe, tá, Estevão? Foi tremendo de manhã. Mexeu conosco. Mas não só hoje pela manhã, sábado à noite foi bênção demais, irmãos. Nossa, pastor Pedro, né? Eu quero trazer uma palavra simples. Começou pelas beiradas com o mineiro. Irmão, que bênção, né? Foi muito bom. Eu não sei você, irmãos, mas peguei tudinho pra mim, né? E falando, eu fui guardando. Quem não veio pegar, ficou para a próxima. Mas olha que bênção. E foi um presente para a nossa igreja, porque esse mês é o mês de aniversário da nossa comunidade. Estamos fazendo 15 anos. Então nós trouxemos uma conferência. Eu vou ser assim, não me leva a mal não, mas assim, do nível da conferência Paixão Contagiante, gente, foi não? Tivemos um pouquinho da central aqui com o Marcelo, né? Foi benção, Marcelo. Gente boa, né? Coração humilde. E estava aqui ministrando com a gente. Tivemos o pastor Pedro, que veio de Belo Horizonte. Veio lá de Belo Horizonte, irmãos, né? Tem gente que mora aqui na Rua Bahia, não conseguiu chegar. É o trânsito aéreo, é difícil mesmo, né? Tem gente que era só atravessar a rua, mas o Pedro chegou aqui. E lá 12 horas de ônibus. Tem que amar muito a Jesus, né, irmãos? Vieram 12 horas de ônibus, tanto ele quanto o Marcelo, né? Quem viaja de ônibus aí sabe como é difícil, né? Viagem de ônibus. Eles vieram para cá para nos abençoar. É como se você tivesse chamado alguém para sua casa e você não estivesse lá. Já imaginou isso? Que desfeita, né? Mas olha, quem estava aqui pegou tudinho, gente. Foi bênção demais. Olha, muito bom. Eu louvo a Deus pela vida desse irmão. Eu gostaria de orar agora. O Marcelo está agora embarcando. E pela manhã eu passei batido, né? Não lembrei, porque eu pensei que daria tempo dele estar aqui conosco. Esqueci que ele embarcava 8 horas lá em Cabo Frio. Mas eu gostaria de orar por ele. Feche os teus olhos. Vamos orar. Oramos pelo Pedro, oramos pelo João, o pastor João, que esteve aqui conosco. E vamos orar agora pelo Marcelo, que ele chegue protegido, guardado na sua comunidade, na sua igreja. Pai, nós oramos agora pela vida do Marcelo. Entregamos ele nas tuas mãos, que o Senhor guarde o coração dele, que ele continue sendo um servo do Senhor. Que o Senhor mantenha o coração dele simples, humilde, e que aonde ele for, Deus, ele deixe sim um rastro de amor, de intimidade com o Senhor, de humildade, de unção, como ele nos abençoou. Agora nós te pedimos para aquele veículo que vai sair hoje, vai chegar só amanhã, Deus.
Que o Senhor guarde ele, dê saúde para chegar bem. Que o Senhor proteja e ele chegue em casa e encontre a sua mãezinha protegida, guardada. Muito obrigado, Senhor. Cuida do seu coração. É a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, Lagoa. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá em Deuteronômio, no capítulo 16, no verso 16. Deuteronômio 16, 16. É um dos momentos em que o Senhor estabelece algumas coisas para Israel. Na realidade, Deuteronômio ele está relembrando aquilo que ele já tinha estabelecido gerações atrás. E então, nesse momento em que o povo está para entrar na terra prometida, o Senhor usa a vida de Moisés para relembrar ao povo algumas coisas que são importantes, algumas coisas que agradam o coração dele. E lá em Deuteronômio 16, 16 diz assim, você pode acompanhar comigo? 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Vamos repetir só essa frase? Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. E agora o verso 17. Cada um de vocês trará uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Você pode repetir comigo bem alto esse verso? Cada um de vocês trará uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Amém, queridos? Quantos estão aqui são abençoados pelo Senhor? Você recebeu a vida? Você abriu o seu olho pela manhã? Você pôde inspirar o ar? Você já é abençoado. Vi que algumas pessoas não levantaram a mão. Querido, se você não tem certeza que você é abençoado, o fato de você estar aqui nessa noite já demonstra que o Senhor te ama e que Ele te abençoa. Porque se nós temos saúde para levantar de uma cama, se nós temos disposição para caminhar, se nós temos o prato de comida, mesmo que seja como o Estevão compartilhou pela manhã, arroz, feijão e meia salsicha, já é uma bênção de Deus. Porque muitos ainda não têm. E o principal, queridos, nós temos a salvação em Cristo Jesus. E se você ainda não recebeu a salvação em Cristo Jesus, ela está disponível para você hoje. A maior bênção que qualquer um poderia pedir e que nenhum de nós teria condições de pagar. Mas o Senhor pede tão pouco. O Senhor nos pede tão pouco de volta. Muito pouco. E eu quero te convidar nesse momento a não reter aquilo que o Senhor tem pedido a você. Eu não sei o que é, mas você sabe. Às vezes pode ser o seu tempo. Se der um jeitinho, eu tenho certeza que você pode doar tempo para o Senhor. Seja na sua manhã, seja antes de dormir, seja no seu horário de almoço. Às vezes pode ser realmente as suas finanças. Doar, ofertar para a igreja, para missões, ajudar na obra, ajudar na conclusão da rampa, na conclusão dos banheiros, seja na sua força de trabalho, seja o seu coração, que é a principal oferta que o Senhor deseja. Que nós nessa noite possamos entregar ao Senhor com alegria, celebrar ao Senhor. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé mais uma vez. E nós vamos entregar a Ele a nossa adoração e o nosso louvor. Esse é o momento também de trazermos as nossas finanças a Deus. Se você separou uma oferta, nós temos a caixinha aqui na frente de oferta, dos dois lados, tem uma ali atrás. Se você não anda com dinheiro, hoje em dia muitas pessoas preferem utilizar o Pix. Tem o QR Code aí atrás de algumas cadeiras, tem ali.
Você também pode fazer uma oferta no cartão. A Juliana está aqui com a maquininha, lá atrás também tem a Karina com uma maquininha. Não retenha, querido, não importa, não retenha. Mas principalmente não retenha a sua adoração, o seu coração derramado diante do Senhor. Amém? Vamos louvar a Deus e entregar a Ele uma adoração agradável. Orar agradecendo a Deus. Talvez você não consegue contribuir porque você ainda não está trabalhando, né? E quem sabe você precise de uma porta de emprego, né? Talvez você esteja nessa condição hoje, mas é passageiro, porque eu creio que o Senhor é aquele que abre portas, né? E se você precisa, meu irmão, de uma porta de emprego, nós queremos orar, porque eu creio que amanhã o Senhor pode usar alguém para ligar para você e abrir uma porta de emprego. Então
Então, se você está nessa condição, vem à frente, eu gostaria de orar. Não é vergonha nenhuma, porque nós somos uma família, né? E oramos uns pelos outros, pedimos, né? E sofremos e nos alegramos uns com os outros, né? E quem sabe você está nessa condição, quem sabe você está numa condição que você tem seu emprego, você está tão enrolado financeiramente, que você precisa pedir um milagre a Deus, né? Primeira coisa é cortar todos os cartões de crédito. Já corta, liberta, porque Deus quer te ajudar, mas que você tem que fazer a sua parte também, querido. Que é muito triste quando a gente está tão endividado, isso dá uma tristeza. É muito triste, mas eu creio no milagre. Creio que Deus possa. Você crê, igreja? Milagre. Tinha uma pessoa que estava falando comigo, pastor, tinha uma causa na justiça há tantos anos e eu nem dava mais conta disso aí, não, já largou de mão. E a gente começou a orar, começamos a clamar e ela fez um voto e Deus abriu porta, né? E a gente, às vezes, tem coisas que a gente acha que não precisa orar. Deus se importa, irmãos, com a nossa vida por inteiro. Estevão, ora aqui pra gente, agradece pelos dias, pelas ofertas. Mas também pede por esses irmãos, bom? Senhor Deus, nosso Pai, que bom a gente poder parar num momento como esse e chamar de fato o Senhor como Pai. Porque é isso que o Senhor é nas nossas vidas, Deus. Pai presente, que cuida, que se preocupa, que zela pela nossa vida. E cremos, Deus, em Teu nome, que o Senhor tem zelado pela vida de cada uma dessas irmãs que estão aqui à frente. Que colocam diante do Senhor uma necessidade do seu coração e reconhecem que precisam do Senhor e clamam por esse milagre. E nós pedimos em Teu nome que o Senhor abra as portas, Deus, de emprego, que o Senhor abra, Deus, aquilo que for necessário, a oportunidade que elas precisam, Deus, para poder ter o sustento e aquilo que elas precisam. Mas que elas já possam desde hoje ser gratas pela provisão que elas já experimentam da Tua parte, pelo milagre diário que elas já têm experimentado, ainda que não tenham alcançado aquilo que seu coração deseja. Mas eu peço que essa mesma gratidão seja sobre o coração da Tua igreja, o reconhecimento de um Deus que tem provido, que tem cuidado, um Deus que tem dado além daquilo que a gente precisa, além daquilo que a gente merece. O Senhor tem nos dado muito mais. Ensina-nos a ter um coração grato, que reconhece e que vive como cantamos aqui, por fé, não por aquilo que a gente está vendo, mas somos guiados por crer naquilo que o Senhor é, por crer na pessoa do Senhor. Se o Senhor tem cuidado das plantas, tem cuidado dos pássaros com tanto zelo, quem é que nós somos perto disso? E o Senhor tem zelado e cuidado de nossa vida, e nós somos gratos ao Senhor nessa noite. Nós somos gratos por aqueles irmãos que puderam ofertar nessa noite, devolver aquilo que pertence ao Senhor, mas acima de qualquer oferta, de qualquer bem, que a gente possa doar a cada dia o nosso coração e a nossa vida a quem o Senhor é. É a oferta que o Senhor mais espera de nós, e nós entregamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Desliga essa máquina aqui. Se tiver calor, diminui lá a temperatura dos outros. Amanhã o rapaz está vindo para dar uma olhada nesse aparelho. Então pode desligar ele, tá? E aí pode diminuir, se tiver calor, diminui um pouquinho a temperatura dos outros. Todos vocês são muito bem-vindos, né, irmãos? Mas tem uma família com a gente aí, que é uma família muito querida, que eu já não vejo há muito tempo. E fazem parte dessa história aqui, né? Como todos nós fazemos parte da história, né? Que vocês são membros aqui. Mas eles estão aqui conosco hoje. O Marcelo, a Tati estão ali atrás. Pode ficar em pé aí, né? A turma aí, que está com a filha aí também, né? Amém. Ali, tá lindona ali, né? Só vieram os 3? Ela está lá embaixo? Ah, sim. Tá bom. Sejam bem-vindos, tá? Muito bom ter vocês aqui conosco. Irmãos, nós estamos em festa, né? Esse mês é um mês de festa. No final do mês de setembro agora, nós teremos a nossa festa da multiplicação. E é sempre uma celebração aqui. O culto é muito animado, né?
Então, se você está em alguma célula e você não tem a camisa da célula ainda, eu acho que ainda vai dar tempo, eu acho, né? Então, amanhã a gente precisa resolver tudo isso. Então, se você está em uma célula e não tem a camiseta da sua célula lá, verde, ou lilás, ou laranja, procura seu líder de célula para que você possa encomendar amanhã para a gente fazer o pedido. Não dá para... A camiseta não é uma coisa que você vai lá, paga. A gente não tem uma confecção, a gente paga esse serviço, claro, né? E se eu não me engano, a gente está pagando R$42 em cada camiseta, tá? É uma malha muito boa. Então, tudo que a confecção passa para nós repassamos. Não tem nenhum lucro nisso aí, tá? Então, a gente repassa. Então, para você encomendar a camisa, você precisa dar pelo menos 50%, é o que a empresa lá pede, para a gente poder começar a botar a camiseta para confeccionar. Então, se você ainda deseja, tá bom? Você não é obrigado a ter camiseta. Nós não vendemos camiseta aqui na igreja, não tem uma... A gente até sonha um dia ter uma livraria ali atrás, que tenha algumas camisetas, mas não é o nosso intuito. A gente não ganha nada com isso, é mais para a gente vestir a camisa do time. É bom vestir a camisa do time, não é? É quando o time é bom, né? Quando é Vasco, Botafogo, né? Não dá, não. Alguém falou para mim esse dia assim, pastor, o melhor homem para casar é um vascaíno. Eu falei, é sério, irmã? É verdade, porque se ele não largou o Vasco, ele não larga a mulher. Ele vai ser fiel na alegria, na tristeza. Aí eu falei, caramba, é mistério, hein? Coisa boa, hein? Então, irmãos, a gente veste a camisa do time, né? Então, esse time de Jesus, ele veste. Não, vale a pena comprar a camisa. Aí uma festa muito grande. Então, se você vai vir, é final do mês, é o último domingo do mês, não se assuste, né? Porque isso aqui vira, né, um auditório de celebração mesmo. Aliás, todo domingo deveria ser assim, né? Mas é porque vocês vêm tão arrumadinho. Aliás, você já falou para alguém que você está muito bonito? Fala do lado aí. Você está muito bonito hoje. Você caprichou hoje, né? Está prontinho, já arrumado para me levar para jantar nessa noite, né? Só sair daqui, tá tudo certo, né? Não usa aquele cartão que já está endividado, tá, irmão? Pelo amor de Deus, liberta disso. Glória a Deus, amém? Então, coube a mim encerrar essa conferência, né? E eu gostaria, nós falamos sobre... Coloca aí o banner da conferência, a propaganda. Nós falamos... Ah, tá aqui. Paixão, missão e visão. Então, o pastor João falou sobre paixão. Que mensagem, irmãos. Que palavra, né? Ontem à noite e hoje pela manhã falamos sobre missão. E hoje, exatamente hoje, é o dia de missões nacionais, né? Então o Estevão trouxe um apanhado, mexeu conosco mesmo, né? E hoje nós falamos sobre visão também, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre visão. Coloca para mim aí o tema desse pensamento aqui. Não perca a visão. Só quem está na conferência que sabe o que é, né? Porque quem não está fica meio perdido assim, né? Não perca a visão de Deus. Vamos dizer isso juntos? Não perca. Eu quero ler um texto com vocês, está em Gênesis. Abra sua Bíblia se você tem aí, ou liga a sua Bíblia aí no celular. Eu acredito que o texto também vai ser projetado, mas é muito bom quando você tem a oportunidade de conferir o que está aí com a sua Bíblia, né? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, o nosso manual
A gente vive pelo que está ali, é o nosso alimento. Em Gênesis, capítulo 11, verso 26, ao verso 32. Põe o tempo aí, ô Bia, não esquece não. O tempo que eu tenho aí para a mensagem, tá bom? Para eu não passar muito. Aos 70 anos, acharam aí, gente? Amém? Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Essa é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus. Grave isso aí. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e a nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Amém. Feche teus olhos mais uma vez. Pai, nós estamos aqui. Nós cremos, Pai, que há algo sobrenatural quando a Tua igreja está reunida. Porque a Tua palavra diz que aquilo que nós ligamos na terra também será ligado no céu. E nós te pedimos nessa hora, Deus, nós ligamos aqui a nossa oração, que o Senhor mexa conosco, que o Senhor desperte ainda o nosso coração, que o Senhor traga, Deus, algo do céu para nós, para que possamos sair daqui cheios da Tua palavra e testemunhar do Teu amor para aqueles que ainda não Te conhecem. Muito obrigado pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você repetisse comigo esse final desse texto que nós lemos. Vamos juntos? Terá viveu 205. Nossa, foi baixinho, hein, gente? Por isso você está precisando jantar depois. Vamos lá. 1, 2, 3. Terá viveu. De alguma forma, irmãos, Deus havia falado com Terá. Terá era pai de Abrão. E o destino que Deus tinha dado a ele era a terra de Canaã. Canaã era a terra era a terra da promessa. Canaã era o destino que eles tinham. De alguma forma, Deus havia falado com ele. Verso 31, eu não sei se está ali, mas diz assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e a sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram para Ur dos Caldeus, para Canaã. Mas por algum motivo, Terá se estabeleceu em Harã e viveu ali até morrer. Parou. Começou o caminho, começou o processo, começou a caminhada, mas por alguma coisa que nós vamos entender aqui, ele parou. E não parou uma semana, não parou 2 semanas, a vida parou. O ministério parou. Aquilo que era destino para ele parou, ficou no meio do caminho. Todos os projetos que Deus tinha, parou. Tudo parou. E ele estabeleceu-se ali. E o texto que nós lemos diz que ele morreu ali. Sem chegar aonde? Em Canaã. E Deus, parece-me que Deus tinha chamado eles para lá.
Tudo indica que Arã foi conduzido, estava sendo conduzido ali por Deus. Arã, Terá, estava sendo conduzido por Deus. E ali tudo indica que o nome Arã foi dado naquele local, porque o filho morreu ali, onde o filho Arã morreu. Então ele estabeleceu-se e colocou o nome de Arã, e viveu ali até morrer. Sabe, queridos, nosso grande problema é nos acostumar em lugares que Deus falou que não era para ficar. Eu até entendo, eu trabalhei numa empresa há 7 anos, e tem gente que começa numa empresa e ele fica ali, se aposenta ali, mas tudo nós temos que saber se aquele tempo que nós estamos ali é vontade de Deus. Tudo na nossa vida a gente tem que perguntar, será que Deus realmente quer que eu esteja aqui? E às vezes a pessoa começa ali, lavando prato, e ela morre lavando prato. Isso não tem nada que desabone, mas será que Deus não queria levar você à gerência? Será que Deus não queria levar você a um lugar talvez diferente? Será que aquele lugar não era só para você estar ali, para você fazer curso, para você usar aquilo ali como degrau, para você se capacitar e você ir um pouco além? Mas a gente acostuma com aquele ambiente, vai ficando. É a mesma coisa com a vida cristã. Nós vamos acostumando com uma vida na média. Eu já venho à igreja uma vez por semana. Eu vou à cela quando dá. E ainda ligo, eu boto lá se der, eu dou um pulinho aí, tá, John? Se der. Mas ele é membro da cela. Mas ele vai dar um pulinho na cela. Então nós vivemos num contexto que as pessoas não querem comprometimento. E nós acostumamos então com a zona de conforto e não queremos mais sair daquele lugar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, não conta para ninguém não. Tem gente que não consegue concluir um curso do trilho de 1 mês. Não consegue vir uma vez por semana fazer o curso. Falta. Tem gente aí que está devendo aula, picou, está tudo picado, ele não consegue. Mas se formou no curso, na faculdade, se formou em tudo quanto é lugar. Mas sabe, quando se fala das coisas de Deus, do destino que Deus tem para ela fica pelo meio do caminho. Sabe, isso não é coisa que me assusta não. Porque nós estamos vivendo um tempo da apostasia, um tempo de abandono das coisas de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Mas eu quero alertar você que deixa as coisas de Deus tudo em segundo plano, que um dia, meu irmão, você vai estar diante do Senhor. E aí as suas desculpas, as minhas desculpas, vão ser desconstruídas. Então, a desculpa para o líder, a desculpa para o pastor, a desculpa para todo mundo, a desculpa para você mesmo, isso vai colando. Mas um dia, lembre-se disso, a Bíblia diz que todos nós que estamos nesse salão, vamos estar diante do Rei. E Ele vai perguntar, o que você fez com a sua vida? O que você fez com o que eu te chamei para fazer? A zona de conforto é um lugar que nós queremos estar. É muito difícil, né? Sair dali. Você hoje abre a televisão já vem com todos os aplicativos, todos os streams, né? Tudo para você ficar onde? Você compra pelo Amazon Shopping, né? Prime. Você compra pelo Mercado Livre, você compra na Shopee, tem gente que compra na Shopee direto. Às vezes eu estou aqui, o celular vem, Shopee. Nós acostumamos, irmãos, porque o mundo em qual nós vivemos, ele proporciona um ambiente de zona de conforto, para todas as áreas, tanto para cristã, quanto para as áreas pessoais nossas. Nós nos acostumamos com a nossa célula, do jeito que está ali, que não convida mais ninguém.
está interessado em fazer costela, feijoada, churrasco, e a gente vai só engordando. Olha aí, ó. E a gente se acostuma. Quando nós nos acomodamos com a situação, a nossa história termina ali. Quando nós nos acostumamos, irmãos, a gente fica ali. E a gente nem percebe mais. A gente vai ficando ali. Os sonhos terminam quando nós desistimos, né, e dizemos para Deus que Ele não é poderoso o suficiente para mudar a situação. A gente talvez não fale, mas a gente, né, como o Estevão falou aqui, a gente às vezes se revolta, fica, como é que pode? E a gente acha que Deus não é suficiente. Quando nós desistimos dos planos que Deus tem para nós, que são os mais importantes, nós terminamos em Harã. Ficamos ali. Provavelmente, irmãos, a história de Terá terminou ali por causa da tristeza que ele teve. Porque o texto diz que o filho dele morreu ali. Então ele começou a viver um luto com a morte do seu filho. E ele não lembrou mais. A tristeza foi tanta, irmãos, e eu não posso mensurar a perda de um filho. É muito triste. Mas ele começou a viver um luto eterno. Ele viveu naquele lugar, quantos tantos? 200 e tantos anos e morreu ali. O luto não passou. Você já conhece as pessoas que ficam relembrando coisas do passado o tempo todo? Estão presas numa âncora do passado, não conseguem romper. A visão de Deus está ali, ó, vai para lá, está ali piscando, olha aqui. Mas a pessoa está presa ao passado, ela não consegue romper, é como uma âncora. E ela está lembrando, mas fizeram isso comigo lá atrás, fizeram isso, aquilo, outro comigo. Deus tinha um plano maior para Terá. O seu destino era a terra prometida. Ei, deixa eu lembrar uma coisa para você, irmãos. Nós estamos aqui caminhando, mas o nosso destino é o céu. A visão que deve pulsar no nosso coração é: eu estou indo para a terra prometida. Aqui nós vamos ter aflição, nós vamos ter problemas, vamos ter perdas, vamos ter pessoas que vão nos ferir. Isso nós vamos ter. Mas se você não consegue vencer os obstáculos aqui, irmãos, como você vai chegar? Foi assim com o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, e tinha entre a terra prometida e o Egito um deserto. É muito fácil a gente parafrasear e dizer: entre aceitar a Cristo e o céu, nós vivemos aqui na terra um deserto. E quantas pessoas eu conheço que foram ficando pelo deserto? Aquela geração que saiu do Egito, só, quem lembra? Josué e Caleb. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida, irmãos. A terra prometida aqui para Terá era a terra que, emana leite e mel. Mas o luto fez com que aquele projeto que Deus tinha para aquela família fosse o quê? Abortado. A visão que Deus tinha se perdeu. Quantas pessoas você e eu conhecemos que saem e falam assim: não, eu vou mudar a vida, agora eu tenho que mudar a vida. Começa muito bem e começa a vir as provas, e ela fala assim: mas quando eu não era crente não tinha tanta prova. É porque você estava do lado do diabo, agora você está contra ele. E começa a vir as lutas, e as pessoas vão cambaleando, vão ficando tontas e caem no deserto. Sabe, irmãos, as lutas dessa vida têm feito muitas pessoas, muitos líderes desistirem, muitos pastores. E eu digo isso com tristeza. O Estevão está aqui, sabe muito bem disso. Quantos pastores desistindo do ministério por causa das lutas, por causa dos problemas, por causa de uma congregação difícil. Quantos líderes, quantos projetos de Deus foram o quê? Abortados. Porque as lutas, o luto, a tristeza vem sobre todos nós. Não pensa, irmão,
Às vezes você vai conversar com uma pessoa com a sua luta, você pensa assim, você sai de lá muito bem, cara, eu pensei que eu tinha luta. Eu sei, irmãos, que as coisas dessa vida têm tentado nos parar. Mas eu quero te lembrar uma coisa, nosso lugar, o lugar que Deus estabeleceu para mim e para você, não era, é a terra de Canaã. Deus quer nos conduzir para lá, irmão. E o diabo sabe disso, e ele não quer deixar você chegar lá. Ele vai fazer de tudo para impedir que você chegue lá. Ele vai colocar pessoas lindas, maravilhosas, cheirosas, com uma boa palavra, para seduzir o seu coração e para te tirar do caminho. Ou você acha que o diabo vai aparecer com um tridente, com um chifre, com aquela cauda e vai aparecer, você vai correr dele. Mas ele aparece cheiroso, com gel no cabelo, falando igual o Sepacol, lembra dele? Arlan, eu vou te amar para sempre. E seduz o coração e arranca os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Diga carinhosamente para alguém que está ao seu lado aí, fique esperto. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo, escuta isso, o diabo se disfarça em anjo de luz. É o suficiente para a gente entender que se ele se disfarça, sabe, em anjo de luz, é porque ele quer seduzir o nosso coração e nos tirar do propósito. Sim ou não, gente? A Bíblia também diz que ele está o quê? Ao redor, como um leão, buscando uma brecha, irmão, buscando uma hora que você vai falar assim, eu desisto, ele entra ali. Irmãos, eu não estou minimizando a sua dor, porque eu sei o que é dor. Talvez a sua dor não seja minha, não seja do outro, mas nós passamos por momentos de vale da sombra da morte, irmãos. E quando nós passamos pelos momentos difíceis, é o momento de você dizer para você mesmo, eu não vou desistir. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, eu não vou para a igreja brigado com a minha esposa, isso é hipocrisia. É hipocrisia, não vou. Irmão, coitado de mim então. Eu brigar com a esposa e eu tenho que pregar. E ela ainda fica aqui, ó. Você já pensou isso? Que coisa difícil? Irmãos, nós não andamos por aquilo que sentimos. Nós andamos por aquilo que está escrito. Nós andamos debaixo de uma palavra, irmão. E às vezes você não vai ter vontade mesmo. E é sem vontade quando você está doente que você toma remédio. Ou você toma feliz da vida um remédio. Ainda mais aquele amargo. Às vezes você não está querendo, mas é onde você precisa estar. E o irmão veio para cá, o outro irmão falou assim, pastor, eu estou brigado que a minha esposa está do lado aí, ó. E é ceia, o que a gente faz? Eu falei, reconcilia logo. Quem que errou? Foi ela e ele, foi ele, não foi o irmão. Acabou a briga aí. Os dois erraram. O melhor lugar, quando você está mal, é aqui. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Aí você fica em casa vendo celular. O diabo vai falando assim, vai, se mata mesmo, ninguém gosta de você. O melhor lugar para você estar é o lugar onde você vai ouvir de Deus. Aí o diabo fica, não vai não, seu hipócrita, não vai não. Ele que quer que você não venha. Vem doente, vem se arrastando, vem machucado, mas vem, irmão, porque é aqui que vai derramar sobre você cura. Muitos olham, irmãos, para as lutas e vão desanimando. Todos nós temos lutas, irmãos, mas deixa eu lembrar você, deixa eu animar você, o nosso destino não é Harã. Nosso destino é a terra de Canaã. A visão que Deus tem para nós é Canaã. O
que Deus está fazendo no nosso meio, irmãos, e o que Ele vai fazer e está fazendo através dessa conferência, é só o começo. Ele tem muito mais para fazer na nossa vida, ainda não é o fim. Gênesis 12, verso 1 e 2 diz: então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. O que ele falou? Sai da casa do seu pai. Por quê? Sai do lugar de luto, cara. Sai do lugar de crise. Sai do lugar de problema. Não está dando certo. Eles perderam a visão. Sai daí, Abraão, e vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de você um grande povo, e abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Tem lugar que já está tóxico. Tem pessoas tóxicas, irmão. Você tem que sair, porque elas roubam a visão. Pessoas começam a reclamar de tudo. Irmão, pelo amor de Deus, já chega reclamando. Qual a diferença aqui, irmãos, entre Abrão e Terá? Qual a diferença? O texto diz: quando Abrão ouviu Deus falando com ele, o texto diz: partiu Abrão como lhe foi ordenado. Está ali? Ele não ficou: ai, mas a minha dor. Você acha que talvez ele estaria sentindo? E olha aqui que Deus falou: vai para onde? Eu vou te mostrar. Não tinha nem GPS. Vai para uma terra que eu te mostrarei. E Ló, foi com ele. Abraão tinha quantos anos ali? 75 anos, quando saiu da terra de Harã. Terra de Harã, por causa do filho que morreu, do irmão. E ele teve que sair, irmãos. A diferença aqui é que Abraão obedeceu. Ele partiu. E Terá, seu pai, estabeleceu ali. Deixou a depressão, a tristeza tomar seu coração e morreu ali. Os sonhos morreram ali. Os projetos de Deus morreram ali. Aquela visão que Deus tinha dado a ele, morreu ali. A célula que começou também, morreu ali. Porque perdeu a visão. Você está entendendo? Como você está entendendo? Deus deu uma visão enorme para Abraão. Maior do que ele, irmãos. Diz: farei de ti uma grande nação. Está ali? Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Irmão, nós somos, de certa forma, fruto, porque quando ele fala, olha para aquelas estrelas, se pode contar, nós somos fruto da obediência de Abraão. Sim ou não, gente? Ele saiu. E se você faz parte dessa descendência espiritual aí também, você também precisa ser uma bênção. Precisa ser uma bênção, irmão. Porque irmão, deixa eu falar uma coisa. O diabo já tem os anjos dele. Ele não precisa que você empreste a boca para ele, não. Tá? Vem pro lado de cá. Deixa que ele tem um grupo com ele lá que já faz a parte dele. Ele perturba. Ele, sabe, inferniza a vida das pessoas. Ele não precisa da sua boca. Então empresta a sua boca para Deus agora e fala para alguém que está do seu lado: seja uma bênção. Seja uma bênção. Porque já tem muito lá falando lá. O diabo já está lá o tempo todo acusador. Amados, a visão aqui era para quem? Lá no início. Vamos ver se vocês estão ligados. Para quem que era a visão lá no início? Para Terá. A visão era para ele. Deus tinha uma visão para ele. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus tem uma visão para nós como igreja.
para nós como célula, para nós como povo de Deus. Vocês estão aqui, irmãos, cada um de nós, Deus quer nos usar e nos juntou para cumprir um propósito para levar a palavra de Deus a esse lugar, a esse bairro, a essa cidade. Somos nós que vamos ter que decidir. Ou você vai ser Terá, ou você vai ser Abraão. Eu sei que fica chato, mas pergunta para alguém só essa vez só. Quem que você vai ser, irmão? Ou quem você já está sendo? Terá, irmão, Terá era um homem pecador, malvado, nada disso, nada disso. Ele fez algo ruim? Não. Ele matou? Não. Ele é um homem de Deus, mas ele ficou o quê? Na zona de conforto. E ele deixou de experimentar aquilo que Deus chamou ele para experimentar. Ei, deixa eu falar para você. Talvez você esteja experimentando gotas. Deus tem um rio. E você está experimentando gotinhas. E está assim, ai que bom. Deus tem um rio. Deus quer te levar no rio. Mas você está se contente com as gotas que caem ali. Você está contentando com as pessoas que falam assim, olha por mim. Você está contentando que alguém ore por você. Você está se contentando que alguém faça por você. E Deus está falando, eu tenho mais para você. Eu ouvi esses dias que discípulos geram discípulos. Mas rebeldes também geram. Acomodados também geram acomodados. Uma célula parada, irmão, não vai multiplicar. Porque só tem gente. E aí chega mais um. Aí você trouxe ele. Ele se acomoda ali. O que você tem gerado? O que tem saído a partir de você? Porque nós geramos alguma coisa. Quem é pai está gerando o caráter do filho. E as pessoas que cruzam conosco, você que se engana, você influencia ela. E você também é influenciado. A Bíblia conta a história de Corá, no capítulo 16 de Números. Corá, um líder que se levantou contra Moisés. Sabe quantas pessoas ele influenciou? 250 líderes. O texto diz, levantaram-se perante Moisés com 250 líderes dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados à assembleia, homens de posição. Todos eles se levantaram em rebelião. E sabe o que aconteceu com eles? Todos eles ficaram onde? No deserto. Para cumprir o chamado de Deus, irmãos, que Deus tem para nós precisamos de paixão, nós precisamos de missão, mas é necessário a gente ter visão, saber para onde nós estamos indo. Saber para onde estamos indo, irmão, vai mudar o nosso presente, a forma como nós lidamos, a forma como nós tratamos. Mas para que a gente possa permanecer na visão, precisamos de obediência. Abraão obedeceu, a obediência vai determinar se você vai chegar ou não. A obediência vai determinar se você vai morrer em Harã ou se você vai chegar à terra prometida. Porque a obediência, irmãos, pensa num filho. Você tem filho, você sabe muito bem. O filho, às vezes, você dá uma ordem para ele, ele quer obedecer, ele faz um bico, né? Né, Daniel? Mas ele tem que obedecer, irmão. Senão, fica ruim para ele. Mas por quê? Ele obedece porque ele sabe que no fundo, o pai quer o quê? O melhor para ele.
Quando nós decidimos obedecer uma visão que Deus estabeleceu, irmão, não é por sentir. Não é porque às vezes a gente quer, está apaixonado sempre. Você pensa que, às vezes você abre a devocional, sabe, sai um anjo assim, senta com você e fala assim: ei, meu servo. Tem dia que você lê sem vontade de ler, é assim, comigo é. Às vezes eu leio sem vontade, eu leio de novo, falei: Senhor, fala comigo aqui, pelo amor de Deus, estou sequinho. Mas tem dia que você abre, o negócio flui, sim ou não, gente? Ou não? Mas você faz, você vai lá e faz, porque você tem que fazer, cabe a você obedecer ou não. Agora tem gente que fala: não vou fazer não, só vou fazer quando eu tenho vontade. É os crentes do século 21, então, irmão, não é a minha vontade não, porque o Paulo diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé. Então às vezes você não vai ter vontade. Você não vai ter vontade. Quem casou aí? Cadê quem casou agora há pouco aí? Agora tudo belezinha, filho. Vai ter dias que você vai acordar e falar assim: não queria ver a cara dela hoje. E ela vai acordar: não queria ver a cara dele hoje, nem pintada. Meu irmão, mas você vai ter que chegar à noite, entrar na sua casa e olhar para ela e falar assim: eu te amo. Eu te amo pela fé. É, filho. 30 anos. Você tem que ter coragem. É ou não é, irmão? Você sabe como é que é. Então, irmãos, tem dia que você não vai sentir, mas você vai fazer o que é certo. O que é certo. O que tem que fazer. E assim também na vida cristã, irmãos. Às vezes você não vai sentir. Às vezes você não vai ter vontade sempre. Mas você vai lá e faz porque você sabe que tem que fazer. Gênesis 15:1 diz: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Por que ele diz: Abraão, não tenha medo? Por quê, irmão? Por quê? Você acha que Abraão estava no avivamento? Deus aparece a você numa mensagem, aparece em você através até de um pastor, de um cante, porque ele está dizendo a você: ei, não tenha medo, continue. Porque às vezes você está com a falta de fé. Abraão talvez esteja com medo: será que isso vai acontecer? Será que isso realmente é verdade? E Deus aparece numa visão e diz: Abraão, eu sou o teu escudo. Se vier algum inimigo contra você, eu vou te proteger, Abraão. Sou eu que dou a visão, mas sou eu também que vou dar a provisão, Abraão. Eu vou dar os recursos para você continuar. Não tenha medo, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Deus já está falando para ele: olha, tem recompensa, irmãos. A Bíblia diz que o céu é o nosso lugar, ela já mostra, e mesmo assim a gente não crê. Está pintado lá o quadro, lá em Apocalipse 7, verso 9. Então vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda tribo, língua e nação, inclusive do areal. Já estamos lá, irmão. Você não anima por isso? Então já tem um quadro pintado mostrando o final, ó, é 5-0, o final é nosso, ganhamos. Deus ainda mostra mais sobre a visão a Abraão, Gênesis capítulo 15, verso 5 e 6, vamos ler juntos? E levando-o para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu, e isso lhe foi concedido. Abraão creu. Irmão, diga aí para você mesmo: eu creio.
Não estou vendo, mas eu creio. Um dia, está ali o Rodrigo aí, cadê ele? Cadê aqui? Um culto aqui embaixo, vê um pastor maluco, irmão. Igual esses pentecostais que a gente convida aí. Aí, acabou o culto, ele falou, pastor, meu amigo, né? Pastor maluco só tem amigo maluco. Aí ele falou, pastor, vem aqui, quer uma palavra. Abriu a porta, foi para mim, foi ali para aquele canto, tinha uma porta de ferro que batia ali, tá. Lembra disso, Rodrigo? Aí eu passei, entrei para ele, tinha um monte de entulho ali, irmão, um morro. Ele falou, pastor, eu estou vendo aqui uma igreja. Estou vendo um prédio aqui. Aí eu... E vou vir muitas pessoas, eu estou vendo uma águia. Uma águia enorme, pastor. Você não está vendo? Eu não estava vendo, irmão, mas eu creio. Eu acreditei. E eu estou vendo muitas pessoas debaixo dessas asas da águia. Você crê, pastor? Creio. Eu não sei como é que ia acontecer, mas eu falei, eu creio. Eu creio, irmão. E era um homem, sim, meio maluco, mas é um homem de Deus. Você percebe que é um homem de Deus. Tem alguns que é meio maluco mesmo. Mas eu acreditei, irmão. E aí, olha só, veio um engenheiro aqui e falou assim, pastor, eu falei, a gente começou a pensar num prédio para fazer em cima do morro, né? Ele falou, pastor, se você tiver coragem, você tira esse barro todo e faz uma igreja, vai ficar como uma casa assim, ó, duas asas. Ele falou, eu falei, cara, você é crente? Não, não sou crente não. Eu falei, tá batendo com a profecia que deu lá com Olha só, gente. Abraão creu. Irmãos, as coisas começam a mudar quando você crê. Quando você começa a crer. Quando você começa a acreditar. Quando Deus mostra o tamanho da visão para Abraão, irmãos, talvez ele tenha ficado incrédulo, com medo. Mas se a Bíblia diz que ele creu, Deus chamou ele para fora e conta as estrelas. E ele não podia contar, irmãos. Ele disse, assim será a sua descendência. Com medo. Com medo. Olhava para Sara velhinha. Como é que vai ser aqui, gente? Eu não posso ter filho. Mas mesmo assim, o velhinho creu. Se Abraão creu, irmãos, nós com tantos recursos aqui, em nome de Jesus, creia. Creia. Qual a atitude diante da visão de Deus que nós precisamos ter? Qual tem sido a minha fé diante dos desafios que Deus coloca, irmão, diante de mim? Será que você desiste? No primeiro desafio que tem, você desiste, você para no deserto. No primeiro problema que você tem, eu lembro que a gente aqui, quando começou, um pouquinho de gente, 8 pessoas, uma assembleia. Uma brigalhada. Eu falei, meu Deus, esses velhos ficam brincando. Irmãos, tudo para desistir, tudo para ir embora, tudo para, sabe, a Patrícia choramingando, quero minha mãe. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Os velhinhos lá brigando, a Patrícia com saudade da mãe dela, meu coração apertado. Eu falei, gente, o que eu arrumei para minha vida? Tudo para desistir, irmãos. Tudo. É meia-noite aqui, vi uma irmã. Pastor. Eu falei, ai meu Deus. Pastor, irmã Neide. Pastor. Eu falei, gente, eu abri a janelinha aqui, tinha um... Lembra disso? E irmã? Tudo bem? Eu falei, vai pedir oração, né? O marido dela brigava com ela. Eu falei, vou ter que ir lá agora. Pastor, trouxe um salgadinho para o senhor. Sou homem de Deus, você precisa ter... Eu falei, vou aí, irmão. Irmãos, eu estou aqui por causa daquele salgadinho. Eu falei, vai vir mais, né? Se uma está dando, imagina os outros. Irmão, mas eu querendo dizer que naquela noite eu estava orando, Senhor, dá uma resposta aí. E às vezes por causa de um vale a pena a gente continuar.
vai ter os problemas, vai ter as lutas, mas nós precisamos crer, não por aquilo que vemos, cantamos aqui, mas por aquilo que cremos. E quando nós cremos, nós nos movimentamos em direção à visão. Abraão partiu. Eu tenho uma visão para mim, Deus vai... Não, se você não se movimentar em direção à visão, ela não vai vir até você. Se você não se levantar como Abraão, recebeu o chamado, o que ele fez? E partiu Abraão. Você tem que se movimentar. Não vai cair do céu, irmão. Muitas vezes você vai ter que cavar poços, vai ter que lutar, vai ter que orar, vai ter que chorar. Faz parte, irmãos. Mas o nosso destino é a terra de Canaã. E nós não vamos parar. São 15 anos e nós vamos continuar. Vai ter momento que a gente vai estar cavando poço. Tem momento que a gente chega de manhã aqui, os irmãos não querem vir para a igreja de jeito nenhum, vê um punhadinho. Aí eu olho e falo, Deus fala assim, continua. Irmão, liga para um, fala, por que você não veio? Porque deu de barriga. Por que você não veio? Porque caiu um dente. Por que você não veio? Todas as desculpas. Aí Deus fala, continua. Sua célula se arruma lá, tudo bonitinho, bota comida, bota tudo lá. Vem 2 pessoas, continua. Porque nós não andamos por aquilo que vemos, andamos por aquilo que cremos. Porque se nós desistimos no meio do caminho, irmãos, nós não vamos ver as promessas de Deus se cumprir. É por isso que a gente continua. Vamos orar? Fique em pé no seu lugar. São muitos desafios, irmãos. Muitas lutas. Feche os teus olhos. E sabe, a gente está encerrando essa conferência. Tem pessoas aqui que eu conheço algumas lutas. E sabe, assim, dói no nosso coração ver como que ela está sendo espremida. Mas eu tenho uma palavra para você, irmãos. Deus não mudou. Deus não mudou. Ele continua amando você, continua mostrando para você o processo dói. A caminhada, às vezes, as coisas parecem injustas. A gente olha para o Brasil, injustiça. Você olha para a situação, injustiça. Mas sabe, se esse mundo aqui tudo fosse bonzinho, irmão, você não ia ter vontade de ir para o céu. Tem gente que a gente já fala, se Jesus voltasse hoje, não, ele pode esperar um pouquinho, irmão, não tem lugar melhor do céu do que o céu. Se Jesus voltar hoje, irmãos, no piscar de olhos a gente está na glória. Não tem mais choro, não tem mais nada. Não vai ter mais dívida a pagar. Você vai estar livre, irmão. Prepara o seu coração, porque você está indo para a terra de Canaã, irmão. Você não está indo ali para Arraial do Cabo, você não está indo ali para passar um tempinho, olhar para o mar e falar assim, ai, como me faz bem. Não, você está indo para um lugar onde não há mais choro, nem pranto, nem tristeza. É para lá que nós estamos indo. E é para lá que essa igreja está trabalhando para levar pessoas. Não é para a gente ficar aqui só brincando de ser igreja. Nós estamos lutando contra o inferno mesmo. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. É a igreja que vai lá, mete o pé na porta do inferno, arromba e traz a pessoa para Deus. E eu não sei, irmão, qual luta você está passando, mas nessa hora eu quero dizer para você, você não está sozinho. Se você chegou até aqui, traz a sua luta aqui na frente, nós vamos orar junto. Traz aqui, vem aqui, vai ter um grupo aqui, nós vamos orar. Se você está aqui nessa noite, quer entregar a sua vida a Jesus, vem à frente também, nós vamos orar. Nós vamos ter um tempo de oração aqui, porque esse lugar é casa de oração. Casa aqui onde a gente clama um pelo outro, onde a gente chora um pelo outro, aonde a gente clama um pelo outro.
traz a sua luta, traz, sabe, já vem declarando: eu não vou ficar no deserto, eu não vou ficar no deserto. Essa luta não vai me consumir, essa tristeza não vai me consumir, esse luto não vai me consumir, porque nós estamos caminhando para a terra de Canaã. Pode chegar para cá, para o cantinho. Vamos orar. Se você, irmão, está vivendo um momento maravilhoso, escolhe um aqui e vem orar. Vem orar para o seu irmão. Se for uma menina, vem orar para uma menina aqui. Nós precisamos de oração agora. Vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Chegaram até aqui porque Deus trouxe vocês até aqui. E mesmo que faltou força, vocês chegaram até aqui. E Deus vai nos conduzir, querido. Deus vai nos conduzir para a terra de Canaã. Seu lugar não é em ficar em Arã. Ah, Jesus. Enche teus filhos agora, Deus. Enche teus filhos de visão espiritual. Uma visão do céu sobre eles, Jesus. Mostra para eles agora que o lugar que eles estão indo não tem mais choro, nem pranto, nem tristeza, porque todas as coisas são passadas. Pai, nós unimos agora a nossa oração e declaramos sobre a vida dos nossos irmãos cura, cura nos olhos, cura nas emoções. Que o Senhor abra os olhos espirituais agora, para que eles vejam, Senhor, para que eles vejam que o Senhor está com ele. A tua palavra diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso, descanso no Senhor. Nós repreendemos toda a fúria do inimigo que tenta pará-los, que tenta parar a tua igreja, que tenta roubar os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Declaramos agora que vamos continuar marchando, marchando, marchando em direções às mansões celestiais, porque isso já foi conquistado por Jesus Cristo na cruz. Ele conquistou na cruz. O seu sacrifício continua valendo sobre nós. Repreendemos toda voz que vem do inferno, que tenta trazer gatilhos, toda voz que vem do inferno que traz gatilhos emocionais. Nós declaramos agora cura. Toda voz agora seja silenciada, toda voz do inferno seja silenciada, e o teu Espírito agora sopre vida, o fôlego de vida, o sopro do Senhor. Ah, repreendemos, Senhor, tudo que foi falado no passado. Eis que faço coisas novas, diz a palavra de Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.